como podemos entender em Mateus, capítulo 19, versículo 10, 12, sobre os eunucos, quando Jesus diz: há eunucos que se fizeram assim por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Esse trecho aí do Evangelho de Mateus que está pegando, ele é um pouquinho mais completo. Ele diz assim: quanto aos eunucos, há aqueles que já nasceram tais, ou seja, já nasceram eunucos, eles já nasceram inférteis, estéreis, incapazes de se reproduzir. Então, há aqueles que já nasceram tais, vírgula, há aqueles outros que os homens assim o fizeram, porque havia uma prática muito comum naquele período de se castrar determinadas pessoas para que se conseguisse alguns objetivos. Então, alguns escravos eram castrados, alguns que tomavam conta dos haréns dos seus reis também eram castrados, exatamente para não terem nenhum interesse sexual pelas suas concubinas. E existe, por exemplo, na época de Nabucodonosor, quando ele estabelece que vai levar alguns jovens de Jerusalém, que ele considera como notáveis, ele escolhe 7 para levar. Ele manda castrar todos os 7. Entre eles está Daniel, o profeta Daniel. Ele foi castrado por Nabucodonosor para ser levado como cativo para a Babilônia, para servir no seu palácio, porque era tido como muito inteligente e iria servir ao rei de Nabucodonosor. E aqueles que dizem, nossa, mas então ele foi um traidor? Não. Ao se aproximar de Nabucodonosor, ele pôde interceder muitas vezes em favor do povo judeu, mesmo estando no cativeiro. Então, existem os primeiros, são aqueles que nasceram tais. O segundo grupo, aqueles que os homens assim o fizeram. É o caso de Daniel, é o caso dos outros eunucos que tomavam conta dos haréns e que eram castrados pelos seus senhores. E terminando a lógica, diz Jesus: e há aqueles que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. O que seria isso? Esse versículo do Cristo, ele, de certa maneira, ele vai rever o conceito do crescer e multiplicar-vos, enchei a terra. Ele está dizendo, nessa passagem, que existem algumas pessoas que decidem de si próprio, por amor aos seus interesses superiores, por eleição de seus próprios corações, por uma renúncia de si mesmos em função de ideais maiores do que aquilo que o ser humano pode buscar na vida terrena, eles decidem realizar em si um silenciamento das suas questões sexuais, para que eles possam se entregar de maneira mais efetiva aos ideais que eles consideram que sejam importantes de serem desenvolvidos. Nós sabemos que os sacerdotes dentro da Igreja Católica, eles têm um voto que é um voto nesse sentido, de se tornarem eunucos por amor ao reino de Deus. Eles não são castrados, nem nasceram inférteis. Eles assim decidem pelas tarefas que eles têm para desempenhar em função do sacerdócio que eles exercem. Mas existe uma quantidade imensa de pessoas. O movimento espírita está repleto desses indivíduos, que, em virtude dos interesses de dedicação à causa que eles abraçam, eles renunciam à possibilidade de ter uma família, de ter um companheiro, uma companheira, de construírem um lar e decidem viver na renúncia das suas questões afetivas. Alguns, por exemplo, não possuem parceiros, mas decidem adotar. Então, são pais solitários. Ele é pai, ou ela é mãe, e diz, não, eu vou adotar, mas não tem marido, eu vou adotar. Vou exercer o meu papel de mãe sem a necessidade de ter algum companheiro ao meu lado. O que estão fazendo essas pessoas? E aqui eu citaria exemplo de 2, para não dizer tantos e tantos e tantos, que eu encheria 2 mãos se eu fosse dizer. Citaria Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Poderiam ter casado? Claro que sim. Chico era mais feinho, né?
Talvez tivesse um pouquinho mais de dificuldade. Mas Divaldo era muito bonito. Mas é verdade, né? Não. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade, mas talvez casaria. Pela aquela doçura dele, talvez casasse. O Divaldo era muito. Você pega umas fotos de Divaldo jovem, ele é muito bonito. E ele decidiu não casar. Por que ele não casou? Porque ele não quis? Eunucos, por amor ao reino de Deus. Eu decido. Reino de Deus não, reino dos céus. Dos céus. Porque Mateus não fala reino de Deus. Ele era muito judeu para falar assim. Vai falar isso. Então ele usa reino dos céus. Usa 32 vezes, inclusive, e nenhuma vez a expressão reino de Deus. Os outros usam. Lucas, Marcos, João, eles usam. Mateus nunca. É sempre reino dos céus. Ok?